quanto mais o Espírito você tem, ou o Espírito tem de você, maior será a unção sobre a sua vida, maior será as revelações, maior será a sua sabedoria para conduzir a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês. Não, você não vai me dar esse boa noite xoxo, não. Boa noite, gente. Boa noite. Cheio de energia, eu sei que vocês estão. Eu sei que vocês comeram muito, que eu estou vendo que vocês estão mais gordinhos. Pareceram mais gordinhos aqui. Olha o tamanho da barriga aí, Marco. Ó. Mostra essa barriga aí. Estava de férias alguns? Não? Trabalhando? Comércio? Vamos lá, queridos. Última quarta-feira do ano. A nossa última segunda-feira, você que não pôde estar, vai lá no YouTube, pega os ensinamentos. Acho que a segunda-feira foi um grande seminário de prosperidade. Eu declarei, está lá o título, 2023 foi o ano mais pobre da sua vida, segunda-feira foi o dia mais pobre da nossa vida. Então vai lá fazer essa declaração também e tomar posse de tudo que nós declaramos na segunda-feira e aprender sobre prosperidade. Hoje nós vamos falar sobre, leia aqui por favor, conselhos da sabedoria. Eu de você anotaria. Eu vou trazer muitas frases, referências, e você tem que anotar, não confia na sua cabeça não, que você vai sair daqui, você não vai lembrar nem de um terço do que você ouviu. E é um desperdício vir na igreja, gastar esse tempo aqui e sair sem aprender nada. É um desperdício de tempo. Lembre-se que a palavra que limpa, que a palavra que muda, que a palavra que transforma, que a palavra que traz vida, é na palavra que há poder. Então, por isso, a igreja não realiza não existe um outro subterfúgio senão a palavra. Senão a palavra, única e exclusivamente a palavra. Se ela não mudar, nada muda. É só ela que tem o poder de mudar. E hoje nós vamos falar muito sobre a sabedoria, a falta de sabedoria. Todo problema é um problema de sabedoria ou de falta de sabedoria, e a maior parte das pessoas estão sofrendo por falta de sabedoria e conhecimento. Diga a palavra comigo, instruções simples. Provérbios 3, 13 a 18. Como é feliz o homem que acha sabedoria, a sabedoria. O homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa, diga comigo, do que a prata. Diga aí, rende mais do que o ouro. Quem corre só atrás de prata e ouro está equivocado, busca sabedoria. Porque não adianta, a sabedoria rende mais do que a prata, mais do que o ouro. Se você adquire sabedoria, se você adquire entendimento, qual é o princípio da sabedoria, gente? Qual é? E você sabe que Deus tem informações que ninguém tem, a Bíblia diz que Ele revela os seus segredos, não a todos, aos seus. Por isso que eu estou falando, principalmente você que tem um problema com prosperidade, e você foi ensinado pela religião contra a prosperidade, vai lá assistir o culto de segunda-feira. Se você não abrir sua mente através daquilo, você não abre mais também. Aí você acaba de desmoronar, porque tem gente que é assim, ou a palavra levanta ou a palavra derruba de uma vez. Não gostei, bispo. Então, é isso mesmo. Ou ela levanta ou ela derruba. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Diga assim comigo, é mais preciosa do que rubis? Nada do que você possa desejar se compara
a ela. Do que nós estamos falando? Na mão direita, a sabedoria garante a você, diga comigo, vida longa. Na mão esquerda, diga comigo, riquezas e... Então quer dizer que a sabedoria prolonga a vida? Sim. Então quer dizer que a sabedoria traz riquezas e honra? Sim. Por isso que eu estou dizendo, é um desperdício a gente estar e não adquirir nenhuma sabedoria. É um desperdício ser simplesmente ouvinte. O que nos diferencia? A nossa capacidade de aplicação. A nossa capacidade de aplicação. Se você me perguntar, talvez eu seja um dos pastores mais antigo hoje que permanece no ministério. Se você me perguntar qual é o meu diferencial, é que eu não saio de nenhuma reunião sem uma decisão tomada e sem colocá-la em prática. Toda a vida foi assim. Às vezes eu estou pregando, às vezes eu estou recebendo. Mas quando eu estou recebendo, eu já saio com decisões e aplicando aquilo que eu absorvo, aquilo que eu recebo. Sou muito rápido para aplicar. E esse sempre foi meu diferencial. A rapidez, eu absorvo, eu já saio com decisões tomadas e colocando em prática. Os caminhos da sabedoria são caminhos, diga comigo, agradáveis. E todas as suas veredas são paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Então quer dizer que tem muita gente que não abraça? Tem. Muitas pessoas não abraçam a sabedoria, não agarram a ela. Quem a ela se apega, leia ali, por favor. Seja abençoado pela sabedoria. Olha para quem está do teu lado e fala assim, seja abençoado pela sabedoria. A sabedoria, ela traz as mudanças das estações. Diga comigo, a sabedoria traz as mudanças das estações. Você sabe por quê? Nós estamos vivendo de tempos em tempos uma nova estação. E conforme nós vamos adquirindo sabedoria, nós vamos adquirindo entendimento das coisas, as estações vão mudando. O que é mudança de estação? Viver tempos novos, viver ciclos novos. Porque é um outro problema sério, viver vivendo a mesma coisa, passando pelas mesmas coisas. Que volta naquela pregação que nós fizemos, ciclos ou círculos? O que você quer? Viver em círculos ou viver em ciclos? Então, mas você sabe que tem muita gente que vive em círculos. Continuamente ele está passando pelas mesmas situações. Continuamente ele está passando pelos mesmos lugares. Continuamente ele está vivendo as mesmas situações. Isso é círculos. Agora, existem as pessoas que elas vivem de ciclos. Cada momento ela está vivendo um ciclo novo da sua vida. Um tempo novo, uma estação nova. Deus não nos predestinou a viver a mesma coisa. Então, as suas decisões, elas vão determinar se o ciclo vai mudar ou não vai mudar. São as suas decisões. A sabedoria, ela decide o tempo divino. Por quê? Quando nós damos a resposta certa para cada situação, nós mudamos de ciclo, nós mudamos de fase, nós mudamos de estação. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor, diga comigo, ungiu-me para levar boas notícias a quem? Pobres, vai para a reunião de segunda-feira. Tem boas notícias para você. Prosperidade é recompensa da obediência. Prosperidade é recompensa da obediência. Prosperidade é recompensa. Bênção é recompensa. Primeiro que a Bíblia diz que Deus é recompensador daqueles que o buscam.
Segundo você acabou de ler comigo, se prosperidade, eu estou falando ainda segunda-feira, se prosperidade não fosse do agrado de Deus, eu fiz a pergunta, quem destruiu a riqueza de Jó? Quem foi? E quem restituiu em dobro? Se Deus não fosse a favor da prosperidade, da riqueza, ele jamais deveria ter restituído Jó dobradamente. Jamais. E quem destruiu toda a riqueza de Jó foi Satanás. Então, qual é a boa notícia para um pobre? Você vai prosperar, sua vida vai mudar. Você vai sair do nível que você está e você vai para um nível superior. Ou não? O que seria diferente para um pobre? Você vai continuar do mesmo jeito, os problemas vão aumentar? Você vai continuar pobre? Isso é boa notícia? Então vamos ver o resto para entender. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Diga comigo, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Quer dizer, quem está cativo vai ser livre, quem está prisioneiro será livre. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Diga comigo, para consolar todos os que andam tristes. Será que Deus quer alguém triste? Não. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Diga comigo, o óleo da alegria em vez de pranto. Diga, um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Por aqui a gente já sabe o que a gente deve aceitar ou não deve aceitar, porque é a nossa fé que nos diz, não aceite, combata, rejeite, expulse. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. É só você olhar a sentença, porque isso é uma sentença, do capítulo 61 de Isaías. O que você viu? Você viu o caos ou você viu restauração? Tudo mudado, todas as áreas. Essas são as boas notícias. Então diga assim com toda a sua fé, feche seus olhos e diga assim, o Espírito do Senhor está sobre mim. Diga, eu vejo o que os outros não veem. Diga, eu sei o que os outros não sabem. Os segredos de Deus estão no meu interior. Diga, e isso causa mudanças. É o que você leu comigo. É o que você leu. Nós sabemos o que os outros não sabem, nós temos informações que os outros não têm. Por isso que a história do Espírito, e que nós trabalhamos tanto nas últimas quartas-feiras, é tão importante. Quanto mais o Espírito você tem, ou o Espírito tem de você, maior será a unção sobre a sua vida, maior será as revelações, maior será a sua sabedoria para conduzir a sua vida. Lembre-se sempre que eu digo que cabelo branco não é sinônimo de sabedoria nem de experiência, ou de maturidade. Porque tem gente que só adquire cabelo branco, você sabe disso, né? Só envelhece e nada mais, porque maturidade não adquire nenhuma. Nós não estamos, como cristãos, nós não estamos aqui para fazer acordos, mas para fazer, diga assim, para fazer mudanças. Sabe o que significa? Nós estamos aqui para mudar essa terra. Onde nós chegamos, nada pode ficar do mesmo jeito. Diga assim, aonde eu estou, nada pode permanecer do mesmo jeito. Aonde eu estiver, nada permanecerá da mesma forma. É o que a Bíblia ensina. Alguém que está revestido pelo Espírito Santo, onde ele chega, nada fica do mesmo jeito. Sabe como é que funciona isso? Eu sempre falo sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu tenho o controle da atmosfera de onde eu chego. Se eu chegar num lugar, tiver um clima de tristeza, vai mudar o clima de tristeza. Se eu chegar num lugar, tiver um clima de desespero, vai mudar o clima de desespero. Eu não sou absorvido pelo lugar. Eu mudo a atmosfera do lugar. Se eu chegar num lugar e tiver uma atmosfera de incredulidade, a atmosfera de incredulidade vai se mudar para uma atmosfera de fé. É porque esse é o Espírito que está sobre mim. Nós temos o controle da atmosfera.
Nós controlamos a atmosfera, não o ambiente nos controla. Nós não somos absorvidos pelo ambiente. Isso é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos o poder de pegar o que está quebrado, diga comigo, e restaurar. Não, vamos repetir aqui, vamos lá. Diga, eu tenho o poder de pegar o que está quebrado e restaurar. O que pode estar quebrado? Pode ser você mesmo. Pode ser o seu casamento, pode ser o seu negócio. Você tem o poder. É por isso que eu falo. A sabedoria, ela tem que servir para alguma coisa. Nós nos tornamos adversários dos adversários de Deus. É assim que acontece. Nós entendemos que nós estamos numa guerra espiritual e nós enfrentamos guerras e nós enfrentamos desafios. Você sabe que quando você pertence a Deus, naturalmente você já vai enfrentar uma guerra. Os inimigos de Deus são os nossos inimigos e os nossos inimigos são os inimigos de Deus. Naturalmente você vai enfrentar uma guerra. Então, nós precisamos reconhecer o que foi colocado em nós e diante de nós. O que foi colocado em nós? Eu já sei que por estar onde eu estou, eu já tenho um inimigo, gratuitamente eu já tenho um inimigo. E o que esse inimigo vai tentar fazer? Impedir que eu cumpra com o meu propósito. Eu sei qual é o meu propósito. O que ele vai tentar fazer? Impedir que eu cumpra com o meu propósito. Se você sabe qual é o seu propósito, você já precisa entender que o diabo ele vai trabalhar para impedir que você cumpra com o seu propósito. Você já tem um adversário. E nós precisamos entender que o nosso propósito não está à venda. Você jamais é vendido. Você tem um propósito e eu vou cumprir com o meu propósito. Meu propósito não está à venda. Muitas pessoas se vendem. Muitas pessoas se vendem. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para você. Nós estamos falando sobre o quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você precisa de sabedoria para conduzir a sua vida? Você precisa de sabedoria para conduzir o seu casamento? Você precisa de sabedoria para criar os seus filhos? Você precisa de sabedoria para fazer o que Deus aprova? Se te faltar sabedoria, o que vai acontecer? Você vai fracassar. Por isso que os conselhos da sabedoria, você sabe quem é o sinônimo da sabedoria? Não fica presa a provérbios, não. E nem a conselho de Salomão. A sabedoria em pessoa chama-se Jesus. Os conselhos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus. É o que eu disse. É muito comum as pessoas dizerem assim, quando você pergunta, eu sei o que eu preciso fazer. Mas o problema é que a maior parte das pessoas não fazem. E eu encontro muita frase, eu sei que eu não devo fazer, mas mesmo sabendo que eu não devo fazer, eu faço. Aí é que está o problema. Por isso a palavra profética desse ano. Qual é a palavra profética desse ano? Você sabe que os fariseus não reconheceram Jesus, mas Zaqueu o reconheceu. O que significa isso, bispo? Os religiosos não reconheceram Jesus, ou melhor dizendo, deixa eu mudar a expressão. Diga assim, os religiosos não reconheceram a oportunidade que estava diante deles. A maior oportunidade da vida deles estava diante deles e eles não reconheceram, mas Zaqueu, que era considerado um pecador para todo mundo, reconheceu. Jesus estava entre dois ladrões na cruz. Um reconheceu quem Jesus era, o outro não. Prestou atenção?
Sim ou não? Você sabe que um teve a sua vida mudada na última hora e o outro, porque não reconheceu o tempo da oportunidade. Você sabe que a primeira vez que eu meditei sobre isso com mais lucidez, eu me assustei. E gerou um temor gigantesco dentro de mim, e eu quero que gere dentro de você. Porque quando eu estava lendo essa palavra, eu descobri uma coisa que me estremeceu. Porque, medita comigo aqui. Jesus foi crucificado ao lado de dois malfeitores, correto? Um dos malfeitores estava crucificado. Ele estava morrendo, a cada minuto que passava ele estava morrendo. A cada minuto que passava ele estava morrendo. Mas mesmo naquele estado, ele encontrou forças para debochar de Jesus, para blasfemar contra Jesus, para afrontar Jesus. E eu descobri que tem pessoas que nem na última hora ele muda. Isso me estremeceu. Isso causou um temor gigantesco, porque eu entendi que tem pessoas, grave isso, que você não seja uma dessas pessoas. Mas tem pessoas que não mudam nem na última hora. Enquanto um reconheceu a oportunidade, a última chance da vida dele, o outro não viu nada, estava ali fazendo o que sempre fez. E minutos depois, a alma dele estava sendo recebida no inferno. Enquanto o outro, poucos minutos após, estava sendo recebido no paraíso. Não é assustador? Sim ou não? Sim ou não? O problema é o seguinte, o problema é que eu estou na terra. Nós não queremos colher os resultados que nós colhemos, mas os últimos 2 jejuns, a bispo usou uma palavra muito importante aqui. A mente, a mentalidade, a fé que te trouxe aqui, ou que te colocou onde você está hoje, não pode te tirar de onde você está. Significa o quê? Se você não mudar, nada vai mudar. Se a sua mente não mudar, nada vai mudar. Se a sua fé não mudar, nada vai mudar. É a mesma coisa da gente querer uma mudança. Eu quero uma mudança na minha saúde, mas eu estou fazendo a mesma coisa, eu não mudo nada. Eu quero uma mudança na minha saúde. Mas o que eu estou fazendo para melhorar a minha saúde? Qual a mudança? Quais as decisões que eu tomei? Quem está entendendo? Inclusive, segunda-feira eu estou falando de uma coisa. Eu disse, às vezes nós estamos cheios de sonhos, cheios de projetos, mas nós nem nos preparamos para isso. Nós não preparamos nem o nosso físico para viver os sonhos que nós falamos que temos. Nós queremos viver coisas extraordinárias, às vezes o físico nem acompanha, a saúde nem acompanha. Por quê? Porque nós não mudamos nada, nós estamos naquela indisciplina de sempre, fazendo as mesmas coisas, os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, as mesmas indisciplinas em tudo. Tudo que você deseja na vida está esperando por você. Mas, desde que seja tomada uma decisão. Você sabe que, vamos falar aqui, eu sempre falo, nós sempre ensinamos aqui para vocês, que todo problema é um problema é um problema de fé. Como é que nós resolvemos os problemas? Pela fé. Mas sem sabedoria dá para resolver um problema? Sim ou não? Não. Não dá para resolver.
Você sabe que às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, por que nós precisamos de intimidade com Deus? Quando Deus colocou um sonho dentro de José, tudo que começou a acontecer na vida de José foi contrário ao sonho dele. Todo mundo conhece, sabe a história que eu estou falando, né? Sim ou não? Quando ele sonhou, o que aconteceu com ele na sequência? Como? Primeiro ele foi vendido, primeiro ele foi jogado num fundo de poço, num buraco. Do buraco foi tirado e foi vendido como escravo, no Egito. No Egito, por quem ele foi comprado? Ele começou a trabalhar administrando os bens de um homem de posses, um homem rico. Correto? Sim ou não? Então ele começou, olha que coisa, às vezes a gente pede algo para o Senhor, Deus pode colocar dentro de você um sonho, e começa um processo, e dentro desse processo pode nascer um problema. Falta de sabedoria resolve o problema? Falta de sabedoria resolve o problema? Falta de sabedoria faz o quê? Causa mais problema, certo? A sabedoria que Deus derramou sobre a vida de José, pela sua comunhão e obediência com Deus, deu a ele a sabedoria para resolver um problema mundial. Aquele problema, a capacidade de resolver um problema, tornou o homem mais influente da sua época. Que significa o quê? O que você mais ouve hoje no mundo dos negócios, no mundo onde os gurus estão ensinando que se você quer realmente crescer, resolva problemas. Quer prosperar? Ache um problema e resolva ele. Quer prosperar onde você trabalha? Descubra o problema lá, que o que impede esse lugar, resolva o problema, esse lugar de crescer, e resolva o problema que você vai prosperar. Quer mudar uma realidade que você está vivendo? Busque sabedoria para resolver esse problema e a situação que você está vivendo será resolvida. Sabe, tem coisas que a gente fala, Marcelo, depois a gente vai marcar para você compartilhar o testemunho, tá bom? Mas só levanta a mão para o pessoal te ver. Olha para esse rapaz que está com a mão levantada aqui. Esse rapaz faz uma coisa que eu, inclusive, essa semana eu o parabenizei pela coragem dele. Ele trabalha num grupo de usinas. E aquilo que ele recebe dentro da igreja, ele não tem constrangimento algum de transferir a sua diretoria. Então, com a fé dele, muitas vezes, com certeza no início, tendo seus desafios, sendo desacreditado, ele começou a levar ao grupo a cultura da fé e liberar as palavras proféticas que Deus tem dado a ele. Liberado palavras proféticas, em convenção, em culto ecumênico e etc. E desde o ano passado que ele compartilha isso conosco, e ele compartilha comigo o que Deus tem colocado dentro dele, a mensagem que Deus deu, e ele vai e ele transfere ao grupo. Ele transfere ao grupo, que ele me manda as fotos, ele me manda as reuniões, ele me manda as convenções. E tem uma coisa muito linda que ele começou esse ano. Ele começou esse ano porque o grupo depende, olha como é que funciona. Tem que plantar e colher. Qualquer mudança na atmosfera, qualquer mudança no clima, qualquer mudança no tempo, pode sabotar completamente. Então, eu vi uma coisa muito interessante no que ele me mandou.
Primeiro, quando ele liberou a palavra profética, ele liberou uma palavra para o grupo que a colheita seria de boa medida, recalcada, sacudida, transbordante seria. Olha o desafio. Ela será. Só que ele depende de vários fatores. E aí ele começa a alimentar o grupo com palavras proféticas. Ele começa a alimentar o grupo com a palavra, a equipe dele com a palavra profética. E o que me chamou a atenção é que eles monitoram o tempo. Quando surge uma mudança climática, então já começam em oração já repreendendo a mudança climática que pode sabotar a sua colheita, que pode devastar. Porque o tempo frio demais, uma chuva violenta, um tempo de chuva violento demais pode matar totalmente o plantio. Então tem que ser na medida, totalmente na medida. E eles tinham uma meta de 5 milhões de toneladas moídas. É uma usina. E ele veio no decorrer do ano, até nesse ano ele diz assim: bispo, está tendo uma mudança de clima aí, nos ajuda a orar que não pode chegar aqui. Lembra? Não pode chegar aqui, não pode, porque se chegar mata a nossa... E veio, e a meta era altíssima, 5 milhões de toneladas. E ele vem cada mês liberando palavras e orações e promessas e personagens bíblicos e José e vai. Quando foi agora? Ele mandou a última convenção, que foi agora a semana passada, com a nova palavra profética para o ano próximo, com fechamento de um ano, com qual era a meta que eu falei? 5 milhões e alguma coisa toneladas. Eles vão fechar o ano com 7 milhões e tralalá. Praticamente 2 milhões a mais. 2 milhões a mais. Então, por conta de alguém que acredita. O que eu achei incrível é que ele está lá, ele presenteou a diretoria com livros da igreja, ele presenteou, ele na convenção, na reunião deles, liberando sem medo. Por quê? O que acontece? A pessoa fala assim: vai que eu libero, eu falo alguma coisa aqui dentro daquilo que eu acredito da minha fé, e esse negócio dá tudo errado. O que vai vir? O que vai ser? Eu vou virar motivo de deboche? De crítica? Não, ele não tem essa vergonha. E foi o que eu parabenizei ele, porque ele tem uma diretoria, ele tem um grupo que está acima dele, ele tem os donos das usinas, e ele tem uma responsabilidade grande. E se ele tivesse titubeado, com medo, covarde, e foi mais isso que me chamou a atenção, porque a fé que entrou dentro dele, por que ele faz isso? Porque está dentro dele. Ele acredita, porque se ele não acreditasse, ele jamais daria a cara. Ele jamais iria se expor a algo que poderia não dar certo. E aí, a partir de então, qual é a credibilidade? Quem está entendendo, por favor? Fé, querido, é assim: ou você vive, a minha fé é minha, está no meu coração. Desculpa, não existe fé privada. Fé é pública. Diga comigo, fé é pública. Cara, quem vive fé, todo mundo está vendo o que você faz, o que você fala, quais são as suas atitudes. Não tem fé privada. A fé é pública. Todo mundo me vê, todo mundo vê como eu acho, todo mundo vê o que eu falo, todo mundo vê o Espírito que está em mim. Não se mistura, não se mistura a minha fé com a minha vida profissional, pelo contrário, não se separa. Você é um só em tudo quanto é lugar, você é um só, você é o mesmo da igreja, é o mesmo de casa, é o mesmo da empresa, é o mesmo que está na rua. É um só. E é assim que a gente vai evangelizando, é assim que nós vamos contagiando. Por que a Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade iluminada sobre o monte? Não se pode esconder uma cidade iluminada que está sobre o monte. Por quê? Porque ela brilha.
E o que o Senhor está falando? Essa cidade iluminada somos nós. Por isso que, qual é o nosso grande desafio? É viver. É literalmente viver. Viver a palavra. Diga assim, ó, o meu justo viverá pelo quê? O justo viverá por sua fé. Nós vivemos pela nossa fé. A recompensa da nossa fé. Tudo que você planta, você colhe. Então, eu acabei de citar aqui, às vezes você vai pedir, eu estou pedindo a Deus bênção, vitória. Vai chegar um bom problema para você. Você sabe por quê? Você sabe onde estavam as pessoas que precisavam, que fazia parte da conexão com José? Por que será que José foi injustamente para o calabouço? Porque as pessoas que faria conexão, que falaria dele para Faraó, estavam no calabouço. Às vezes as coisas não são como nós gostaríamos. Mas tudo faz parte de um processo, de um agir, de um trabalhar de Deus para nos colocar lá. Quem falaria de José para Faraó? É o copeiro, o padeiro que estava lá. Estava lá. E ele não deixou de crer em Deus porque ele foi para o calabouço. Ali é que ele estreitou o seu relacionamento com Deus. Ali é que ele teve revelações poderosíssimas. Quem está entendendo, por favor? José é um exemplo. Você sabe, Davi, quando foi ungido para ser rei, você sabe quantos anos ele foi perseguido? Sabe? 12. 12 anos perseguido por Saul. 12 anos perseguido. Mas fazia parte de um grande processo. Então, o que o senhor está querendo dizer, bicho? Ó, eu sempre falo uma coisa, queridos. Vou falar uma coisa muito séria para você aqui, tá? A Bíblia diz que na igreja tem o joio e tem o trigo, não diz? Só você sabe se você é joio ou se você é trigo. E Deus. Dá margem para o mal, não. Porque tudo que você dá margem para o mal, você perde a autoridade. E uma autoridade que vai te fazer falta. Sabe por que pessoas como eu, que acredita de verdade na Bíblia? O senhor é homem, bispo? Sou. O senhor assiste pornografia? Você acha que eu assisto ou não? Por quê? Tem alguma coisa que me impede? Não, minha fé. Eu jamais vou dar essa margem para o mal. Eu jamais vou dar a margem para que a minha autoridade sobre ele seja comprometida. Eu sei, eu acredito. Porque assim como os olhos de Deus estão sobre mim, ele também está. E eu não vou dar uma margem para a minha autoridade sobre ele ser comprometida e não vou dar abertura para ele me roubar. Basta o tempo que eu já fui roubado. Que eu tive o meu tempo de roubo. Eu tive o meu tempo de humilhação, de vergonha. Hoje não. Eu não corro atrás de reparar. Eu não corro atrás de restaurar. Eu corro atrás de construir. Por quê? Porque uma brechinha que a gente dá, uma portinha que a gente abre, é tudo que ele precisa para fazer aquele rombo. Vamos numa frase importante? Diga assim, ó, chaves pequenas abrem portas grandes. Chaves pequenas abrem portas. E tem uma coisa linda que a Bíblia diz, que as chaves do reino foi dada a nós.
Ó, para os dois lados, tá? Ó, chaves pequenas abrem portas grandes. A fidelidade no pouco te leva, vai para segunda-feira, depois vai assistir segunda-feira que vale a pena. Vale a pena, com lucidez, tá? Parar ali, assistir de verdade, pegar os ensinamentos, anotar os ensinamentos, trazer para a sua vida. Algo pequeno sempre controla algo grande. Diga comigo, algo pequeno sempre controla algo grande. Por isso que quanto mais claro o seu alvo, maior a sua fé. Quanto mais claro você tem o seu alvo diante de você, maior será a sua fé. O nosso problema está na falta de sabedoria para conduzir a nossa vida. Esse é o grande problema. Por que vocês nos procuram? Para pedir uma orientação, porque você acredita que a gente tem sabedoria para te ensinar. Mas essa mesma sabedoria está à tua disposição. É a mesma sabedoria para conduzir a tua vida e construir uma vida acima da média. Muito acima da média. Construir uma vida poderosa. Hoje eu falo que não é difícil se destacar. O nível hoje está baixo demais. É muito fácil destacar. A grande maioria está naquele nível da mediocridade. Nós precisamos entender que a maior parte dos problemas, seja o problema financeiro, familiar, é um problema de sabedoria. Ô bicho, meu problema no meu casamento é um problema de sabedoria? É de sabedoria, falta de sabedoria para lidar com seu cônjuge, falta de sabedoria para conduzir a sua vida, para lidar com o cônjuge, para lidar com os filhos, para lidar, é a falta de sabedoria. Problema financeiro, boa parte é falta de sabedoria. Por que falta de sabedoria? Porque muita gente, primeiro, o princípio da sabedoria é o quê? Eu disse assim, ó, segunda-feira, a pessoa de Jesus te leva aos céus. Os princípios te ensinam a viver na terra. Se você quebra princípios, você já começou a fracassar. Você pode alcançar a sua salvação sendo um Lázaro. Quem foi Lázaro, gente? Quem foi Lázaro? Mendigo. Agora, ninguém quer a vida de Lázaro, ou quer? Ninguém quer a vida de Lázaro. Viver à porta do rico, mendigando e cães lambendo as suas feridas. Ninguém quer. Então você precisa saber separar as coisas. Jesus te leva ao céu se você crê nele como seu único e suficiente Salvador. Mas se você não for praticante de princípio, você vai viver uma vida fracassada aqui. Você vai chegar lá. Mas a quebra de princípios te travam a tua vida e impede você crescer, de prosperar, de viver uma vida por cabeça aqui. Lembra da frase, né? Quando você quebra um princípio, o princípio te quebra. Então, nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Eu falei de alguns princípios que não tem como você pular. Segunda-feira eu falei de alguns princípios. Às vezes a gente não entende o que é princípio. Por exemplo, quando a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra, certo? Todo mau filho morre cedo. Não fala isso não, bispo. Tem que te alertar. Tem que te alertar. Pode prestar atenção, você vê aí filhos terríveis que o tempo de vida dele é curto. Não honram, não respeitam. Quer dizer, bispo, que se eu for um bom filho, só de ser um bom filho eu estou traindo bênção para a minha vida? Está. Só de ser, não importa quem sejam seus pais. Quando eu conto para você o meu testemunho, eu falo que foi um dos pontos diferenciais na minha vida. Eu não quis saber quem errou, eu quis saber, eu vou fazer a minha parte, eu vou honrar como filho. Eu quero vencer. Eu quero vencer. Então, se eu quero, esse é um princípio. O princípio da honra.
o princípio dos dízimos e das ofertas. Trazei todos os dízimos e ofertas para que te vá bem, trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus. O que são os dízimos e ofertas? Reconhecimento que Deus é dono de tudo. Eu devolvo a Deus o que é eu não estou dando a Deus, eu devolvo a Deus o que vem dele. Anote as coisas, trate isso com seriedade. Eu costumo dizer que tem gente que são muito mais sábias e vivendo uma vida derrotada, fracassada, e tem, sabe assim, parece ser sábia, tem conhecimento do mundo e não é o suficiente para construir uma vida poderosa. Por isso que nós precisamos anotar, para praticar, ser praticante. Nós precisamos aprender. Tudo que você honra, ao princípio da honra. Eu sempre falo assim, nunca critique alguém que já conquistou o que você gostaria. Que às vezes a pessoa olha para uma pessoa que prosperou, conquistou uma vida próxima e fala assim, está roubando, está fazendo coisa errada. Você nunca vai atrair riqueza para a tua vida, porque você sabe que essa é uma maldade. Isso é um vício que você tem. Porque você não chegou lá, você vai criticar quem chegou. Pessoas de uma mentalidade elevada jamais faria isso. Mas tem gente que faz coisa errada mesmo, aí é um problema dele, não é nosso. Está entendendo ou não? Sim ou não? Porque amanhã você vai dar o seu melhor, vai aparecer alguém que vai fazer a mesma coisa com você. Você lutou, ele não viu as suas dores, ele não viu as suas lágrimas, aí você lutou com tanta força e rompeu, venceu, aí vai aparecer um filho do diabo para virar e falar assim, ladrão, sem vergonha, foi passando a perna nos outros, está mexendo com coisa errada. Não é triste isso? Sim ou não? Você sabe, a pessoa não estava lá quando você estava nas suas dores, a pessoa não estendeu as mãos, só que hoje ele é dono, apontar o dedo e falar com você, tudo que você conquistou na sua vida é de forma ilícita. Quando você conhece a sua missão, você entende quem é seu adversário. A sua missão decide quem são os seus inimigos. Eu já sei quem é o meu, você sabe quem é o seu? Eu já sei quem é o meu. E junto com ele tem uma corja. Dentro da nossa missão, sabe aonde você mais sofreu? Às vezes a gente tem muita dificuldade para entender qual é o nosso propósito. Aonde você sofreu pode ser o seu grande propósito. Aonde você mais gemeu, aonde você mais foi humilhado pode ser o seu grande propósito. É onde você vai ajudar tanta gente. Está entendendo ou não? Eu falo assim, dia 25, caiu na segunda-feira. Eu podia ter passado a reunião para alguém, eu não passo. Porque é uma área que eu tenho um zelo muito grande com ela. Por que eu tenho tanto zelo com... Tem muitas coisas, né? Tem muitas áreas que eu sofri muito. Mas a que me causou muita dor foi a falência do meu pai, a perda financeira do meu pai, quando meu pai perdeu todo o patrimônio. Eu sei o que uma falência, o que a escassez causa na vida de uma família. Eu sei as dores, eu sei os problemas, eu sei por que eu tenho tanto zelo com segunda-feira. Porque eu sei o que é sofrer na vida financeira. Eu sei o quanto é difícil a escassez, uma vida endividado, você fugindo de problema, fugindo de endereço, você ter vontade de comer as coisas e não poder, você catar moeda para comprar um pãozinho francês, procurar moeda, cavucar moeda dentro de casa para comprar um pãozinho francês. Eu sei o quanto isso gera de dor, o quanto isso é devastador para uma família, o quanto isso é devastador para um filho que não entende o que está acontecendo, não entende, não tem muito discernimento das coisas. Então, por isso, eu dou tanta importância e cuido com tanto amor, ensinando com tanto amor, ensinamentos como esse de prosperidade. Porque a prosperidade, biblicamente, é uma recompensa, a miséria é uma maldição.
Ah, é, bispo? É. Você nunca vai ver na Bíblia o povo de Deus vivendo de forma miserável, senão quando eles entravam em maldição por desobediência. Nunca, não existe passagem bíblica que mostre diferente. Por isso que nós temos que desejar realmente crescer e prosperar. Quanto você pode ajudar pessoas, quanto você pode fazer pelo reino através da sua prosperidade. É o que eu dizia segunda-feira, quanta gente nós ajudamos esse ano? Quanto nós pudemos fazer por tanta gente? Sonhos que nós realizamos esse ano. Bênçãos que nós podemos abençoar de forma tão poderosa a vida de pessoas como nós abençoamos esse ano. Por quê? Graças à prosperidade. Não é verdade? Graças a isso. Então, diga assim, memória e imaginação. Diga, memória leva ao passado. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Vamos voltar aqui de novo, se você perdeu o raciocínio. Diga as duas palavras, memória e imaginação. Então, o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas usam a sua memória para lembrar do que não presta. Lembrar de tudo que não presta. Quando, na verdade, nós deveríamos usar a nossa memória para nos lembrar do que nós já vivemos, das experiências que tivemos. É como Davi diante de Golias. Ele lembrou do sucesso que teve sobre o leão e o urso, e isso o afetou poderosamente para enfrentar Golias. A lembrança foi boa. Inclusive, tem uma coisa linda que a gente aprende com Davi. Você não vê Davi chorando pela discriminação do irmão, você não vê Davi chorando porque o pai dele não lembrou dele, quando o profeta foi à casa do pai e o pai nem mandou chamar. Você não vê um cara mal resolvido, chorando discriminação, chorando a falta de zelo do pai, dos irmãos, da proteção, não vê isso. Simplesmente você vê um cara se lembrando, usando a sua imaginação para lembrar das vitórias que Deus já havia dado. É só você pegar a tua memória, ao invés de você lembrar do abuso que você sofreu, dos traumas que você viveu, das traições que você passou, das falências que você teve, tirar tudo isso aí para uma lição. Espera aí, deixa eu aprender, o que eu tiro de tudo isso? Qual é a lição que eu tiro de tudo isso? O que eu posso aprender com isso? Quantas vezes você estava num lugar que parecia que você nunca ia sair de lá, e Deus te tirou? Que ano nós estamos? Terminando 2023. Eu não sei a tua idade, mas com certeza você já viveu anos terríveis aí para trás. Anos que parecia que não ia terminar. E terminou, passou, superou, venceu e chegou aqui. Então, eu devo usar a minha memória para me lembrar que houve momentos difíceis, desafiadores, que eu achava que não tinha esperança, que não tinha saída, e Deus me deu a saída, a solução, a vitória, me trouxe até aqui. E agora, a sua memória não pode revisitar ou voltar a coisas que vão derrubá-lo. E geralmente, muitas pessoas fazem isso. Usam a sua memória para visitar tempos, lugares que só te derruba, só te faz mal. Quem está entendendo? É sério o que eu estou falando. A imaginação, diga comigo, a imaginação me leva ao futuro. A memória pode te levar ao passado, a imaginação vai te levar ao futuro. O que significa isso? Ela nos leva a tocar as vitórias do futuro. Ela nos leva a enxergar. O que Davi fez? Ele viu, ele imaginou, ele visualizou Golias no chão e ele cortando a cabeça dele. E ele falou isso antes. O que o Golias falou? Quando Golias o viu, o que Golias disse? Eu sou algum cão para você vir a mim com pedra, com pau, moleque? E ele liberou uma palavra. Ele falou, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou por aí contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e eu cortarei a sua cabeça. Olha onde a mente dele foi. Ele enxergou. Ele usou a sua imaginação para enxergar aquela grande vitória.
Quer mais imaginação? O que o anjo do Senhor disse a Jacó quando ele vinha num processo sendo enganado por Labão? O anjo do Senhor apareceu a Jacó e disse: levante os olhos e veja. Veja que os rebanhos que cobrem as ovelhas que os machos que cobrem as ovelhas são salpicados, listados e malhados. Está entendendo ou não? Sim ou não? A memória te leva aonde? Depende. Depende da memória que você tem. Ela pode te levar às experiências poderosas que você já teve com Deus no passado, ou pode levar aos lugares que te derrubam. Ou use tanto a sua memória como a sua imaginação para ir lá já, para visualizar, para enxergar o futuro poderoso que Deus tem com você. Você tem as duas coisas aí. Tem alguém de vocês aqui que não tem memória e não tem imaginação? Todo mundo tem memória, não tem? Sim ou não? Acessa o lugar certo na sua memória. Imaginação, todo mundo tem? Só que muitas vezes essa imaginação é usada: e se não der certo? E se acontecer isso? E se acontecer aquilo outro? E se acontecer? Está usando a imaginação para coisa errada. Quando deveria estar usando para enxergar as suas vitórias. Davi, ele viu a oportunidade e agarrou. Tinha uma oportunidade ali diante dele. Você sabe que Golias era um problema que ninguém queria resolver. O que eu falei de problema agora há pouco? A fé o leva a agir. É a fé que nos move. Você sabe que você sempre vai agir conforme a sua fé, né? Por isso que a Bíblia diz: se crer, você pode. Se crer, é sempre assim, ó. Quando a gente crê que a gente pode e vai chegar lá. Quando a gente crê que a gente não pode, realmente a gente não pode. Porque nada será feito diferente daquilo que você crê. Enfrentar Golias significava a mudança da vida de Davi. Enfrentar Golias, diga assim, ó: quando eu derroto Golias da minha vida, existe uma grande recompensa. Você sabia que Davi estava de olho na recompensa? Ele enxergou a oportunidade da transformação da vida dele. Quer que eu te provo isso ou não? Vamos para a referência? Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei, diga comigo, dará quê? Grandes riquezas a quem também lhe dará sua filha em casamento, diga comigo, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Você viu qual foi o interesse dele? Sim ou não? O que receberá? O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Então Davi se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. Você viu onde está o foco dele? Sim ou não? Tem uma recompensa. Aqui minha vida vai mudar. Aqui a minha história muda. Está todo mundo fugindo desse cara aqui há 40 dias. Está todo mundo. O cara já aparecia, 80 vezes. 80, sabe o que é 80? Deixa eu falar aqui, ó. Sabe quantas vezes o exército
ouviu o insulto, sabe quantas? 80. Sabe quantas Davi precisou ouvir? Quantas? Uma só. Presta atenção, vou repetir. Ouviram 80 vezes e ninguém fez nada. Davi precisou ouvir uma só, e já se posicionou. Eu não vou escutar isso aqui 2 vezes. Eu não vou viver isso aqui 2 vezes. Eu não vou passar por isso aqui e ficar quieto 2 vezes. Só preciso passar uma. Quem quer mudança na vida é assim, querido. Quem quer transformação da vida é assim. Não precisa passar pelas mesmas afrontas, humilhações, vergonha, 80 vezes e não fazer nada. Um homem cheio do Espírito, ele ouve uma vez. Uma vez. E diz, acabou. Não passo mais. Você está me ouvindo aqui? Sim ou não? Hoje ainda eu disse isso para uma pessoa. Se a primeira vez que você passou por essa situação, você tivesse se posicionado, você não tinha passado 2, 3, 4, ou não estaria passando há anos. Porque o problema é que a gente se acostuma. Se acostuma com a afronta, se acostuma com a humilhação, se acostuma com a vergonha, se acostuma a viver a mesma coisa. A primeira vez que você diz assim, chega, foi uma vez, não aceito 2. Não aceito. Estou me levantando. Só uma vez. Não escuta isso aqui como um culto, não. Você sabe que todos os anos eu penso assim, ó. Vocês estão na mesma igreja e escutam a mesma palavra, o mesmo culto. Só que todos não têm o mesmo espírito. Aí é como se Deus beneficiasse alguns. Não, Ele não beneficia. É que existem algumas pessoas que a palavra entra de verdade. Tem algumas pessoas que elas aprenderam, peraí, se está escrito, isso aí vai se cumprir na minha vida. O preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar. Mas eu não aceito viver diferente. Eu estou determinado a mudanças. Uma vida poderosa, você constrói ela diariamente. Diariamente você constrói com escolhas diárias. Tem coisas, eu falei aqui segunda-feira, né? Eu falei aqui segunda-feira para o pessoal. Você tem sonhos, você tem projetos. Deus vai cuidar da saúde por você? Você acha que Deus vai colocar a comida no seu prato e Ele vai comer por você? Você que decide o que você vai comer. Não é verdade? Deus abre as portas, te abençoa financeiramente. Quem administra o dinheiro? Você. Deus não vai administrar. É você. Então, por isso nós precisamos de sabedoria. Eu falei segunda-feira, eu já tive uns anos bem, o meu físico não acompanhava. Mas teve um ano que foi a gota d'água para mim. E diz, o último ano que eu passo pelas mesmas coisas. O último ano que eu vivo essa vida indisciplinada. O último ano. Eu falei segunda-feira que eu já ia marcar uma consulta com o médico que está aqui na igreja, né? Marquei e já fiz. Já fiz ontem com ele. Já estou com todos os exames para pedir. Por quê? Porque, espera aí, eu tenho sonhos, eu tenho um projeto, eu preciso de energia. Preciso de saúde. Se a gente não tem saúde, você não consegue orar, você não consegue jejuar, você não consegue assistir um culto direito. Posso falar uma coisa para vocês? Muitos de vocês chegam aqui, você dorme na igreja, não é excesso de cansaço, não. Tem gente que tudo bem, é cansaço. Levantou cedo demais, etc. Mas tem gente que ele chegou na igreja, ele morre dentro da igreja. Ele dorme dentro da igreja.
Se eu mandar ficar de pé, você não aguenta ficar 10, 15 minutos em pé. Você já está irritado porque você não está aguentando ficar em pé. O que significa isso? Sua saúde está te sabotando, seu físico está te sabotando. Você tem baixa resistência. Se precisasse fazer um jejum, você não consegue fazer um jejum. Você não consegue ficar sem comer. Porque acostumou comendo errado. Se precisar orar na madrugada, você não consegue, não tem energia para isso. Aí o diabo está te roubando literalmente, não é roubando seus sonhos não, roubando a sua vida. Então, nós temos sabedoria para pensar. Sabedoria para conduzir a vida. Sabedoria para fazer o que Deus aprova. Fique em pé, por gentileza. Então virou-se para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Sabe de uma coisa? Aqui Davi recebeu o retrato do seu futuro e creu que podia viver tudo que ele já estava enxergando. Espera aí, se eu derrotar esse gigante, a minha vida vai mudar. Como é que chama teu Golias? Volto a dizer aqui, repita comigo aqui, ó. Se eu enfrentar e derrotar o Golias da minha vida, a minha vida vai mudar. Ele enfrentando Golias, a história dele mudava. Ele nunca mais seria pobre. Ele nunca mais, a família dele nunca mais pagaria imposto. Ele nunca mais seria um anônimo, porque todo mundo ia saber quem era Davi, do espírito da fé que existia em Davi. Por isso que você tem que se levantar e enfrentar o seu Golias. E o seu Golias pode estar dentro de você. Eu aprendi uma coisa muito cedo, querido. Esse ambiente aqui é sagrado, ó. Essa atmosfera aqui é sagrada. Ela é especial. É um ambiente de fé. Só que não é simplesmente por você estar nesse ambiente que a sua vida vai mudar. O que vai mudar a sua vida, a sua capacidade de absorver a palavra e praticar a palavra. Tem coisas que, é como você ouviu aqui, ó. Davi acreditou que se ele enfrentasse aquele gigante, a história dele mudaria. E a história dele mudou. José, ele creu que o Deus que havia dado aqueles sonhos sobre o futuro dele era poderoso para materializar, e os sonhos foram materializados. Agora, nem sempre é fácil. Às vezes a gente acha assim, a luta está grande demais. Faz parte do processo. É o que nos torna fortes. Existia um trajeto mais curto para Israel chegar à terra prometida. Mas Deus não os levou pelo caminho mais curto. Por quê? Quando eles vissem a guerra, eles não estavam preparados para a guerra e eles poderiam querer voltar. Você tem que estar preparado para a guerra. Porque não é porque você tomou posse da sua terra ou da terra prometida que a guerra acabou. Mentira. Quem pregar isso para você está mentindo. A guerra é enquanto nós estivermos nessa terra. Posso provar? Você monta um negócio seu. Montou, acabou. Ele vai caminhar sozinho? Sim ou não? Vai surgir concorrência? Vai surgir negócios novos para engolir o seu? Então você tem que estar preparado para a guerra. Você casa, você não tem mais problema? Você acha que ninguém, todo mundo comemora e aplaude seu casamento?
Todo mundo torce por você? Você tem filhos? Você acha que é muito simples criar filho? É fácil criar filho. Aliás, filho se cria sozinho. É assim? Sim ou não? Se você não estiver ali, diariamente, vivendo isso, ensinando diariamente, investir nisso, a guerra é para a vida. Você atinge uma medida de fé, a primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é tirar essa medida de fé de dentro de você. Se você recebe uma semente, semente é a palavra, você sai da igreja voando, quando é amanhã, as aves de rapina estão sobrevoando para tentar tirar a semente do seu coração. Sou eu que estou falando, não, é a Bíblia, tá? É a Bíblia. Há momentos que você está transbordando, sentindo a presença de Deus, não precisa falar muito, você já está chorando. Você está inundado. Há tempos de deserto que parece que Deus te abandonou. Você não escuta a voz dele, que você não escuta ele falar com você, que você não escuta nada. E aí o que acontece nesse momento? Aí entra a nossa fé. Eu sei que faz parte, eu sei que Deus está me ouvindo, eu sei que Ele está comigo, eu sei, mesmo no deserto. Eu sei que eu tenho os meus desafios do deserto, e se eu vencer os meus desafios do deserto, os anjos vão chegar e vão me servir. Faz parte do nosso amadurecimento, do nosso crescimento. Jeremias se viu incapaz como uma criança, mas Deus disse que ele seria um grande profeta. Todo o ataque do diabo é para fazer você duvidar do que Deus já deu a você e levá-lo a desistir. Esse é a investida do diabo, para fazer você desistir. Você precisa crer naquilo que Deus determinou para a sua vida. Você vai ter que tirar a fraqueza da força da fraqueza. Os nossos desafios são grandes. Lê ali. Hoje você está recebendo conselhos. Conselhos da sabedoria que vai render mais do que qualquer investimento que você faça. Mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que pedras preciosas. Se você sabe, o que a Bíblia está dizendo? Olha, como é feliz o homem que acha sabedoria e que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que os rubis, nada que você possa desejar se compara a ela. Porque a sabedoria te prepara para viver essa vida, e a sabedoria te prepara para entrar no reino dos céus. Porque Deus não está te preparando simplesmente para viver aqui. Por isso que eu comecei falando sobre memória e imaginação. A sua imaginação exige alimentação. Por isso que nós somos alimentados o tempo todo. É uma guerra, porque tem horas que você não vai, o diabo vai tentar mostrar para você um quadro sem saída, não tem jeito, você nunca vai chegar lá. Mentira. Nós vivemos através de palavras proféticas, de liberações proféticas. Por que nós acreditamos tanto? E todos os anos o Espírito Santo nos dá uma palavra profética. Porque essa palavra profética alimenta a nossa fé. É algo que Deus liberou para nós. Que é para aquele ano, aqueles que creem, vai viver isso, a materialização disso. Porque a palavra não volta vazia. E toda palavra profética é com base numa promessa bíblica. Às vezes a gente gasta tanta energia tentando entender o passado, e é energia perdida.
Nós precisamos focar no futuro, plantando uma semente de fé para o futuro. Medite, pense, fale o que Deus quer que você possua e viva. Você precisa acreditar nisso. Ou nós cremos naquilo que Deus tem liberado para nós, ou nós vamos viver aquilo que nós estamos acreditando, que você não vai viver nada diferente daquilo que você acredita. Às vezes tem pessoas que a vida dela está exatamente onde ela acredita, mas onde ela acredita não é o lugar que ela gostaria de estar. O nosso sucesso é determinado pelo o que estamos dispostos a ignorar. A gente ouve tantas coisas. A sua mente é bombardeada continuamente. A nossa mente é bombardeada o tempo todo. São milhares de pensamentos que passam pela nossa mente, por isso nós precisamos de governo. Por isso que a Bíblia fala tanta renovação da mente. Você só experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através da renovação da sua mente. Jesus nunca gastou tempo com um fariseu, com um religioso, ele gastou com Zaqueu, que era um pecador, mas estava disposto a mudar. O religioso não. O religioso sabia demais. Agora Zaqueu não. Ele gastou com a samaritana, uma mulher que era considerada uma pecadora, mas estava ali, coração aberto. Invista tempo nas pessoas certas e nas coisas certas. Ignore os erros do passado, aprenda com eles, não repita e deixe-os no passado. São conselhos. Pare de discutir assuntos que não te acrescentam. Diga essa palavra: pare de discutir assuntos que não te acrescentam. Esses dias uma pessoa estava falando comigo e ela voltou lá atrás e eu falei assim: o que te acrescenta ficar voltando um assunto que aconteceu há tantos anos? Que desperdício de tempo. Nem eu gosto de ouvir. Tem coisas que não vai voltar mais, querido. Não adianta a gente ficar lembrando de coisas que aconteceram há tantos anos. Ah, mas eu fui ofendido. Ignore as ofensas e continue. Todos nós já fomos ofendidos. Todos nós, e seremos ao longo da vida. Por isso nós temos que aprender a desenvolver algo chamado filtro. Senão você vai viver ofendido, magoado, triste, infeliz, azedo. Eu sou um pregador do Evangelho, eu ajudo a salvar almas, eu ajudo a curar vidas, eu ajudo a transformar a vida das pessoas, e muita gente fala mal. Me tratam como charlatão, me tratam como ladrão, me tratam como mentiroso. Agora, para mim não importa. Se eu for parar para ouvir essas pessoas, se eu deixasse essas coisas entrar no coração, eu jamais teria ajudado tanta gente quanto eu ajudei ao longo da minha vida. Se eu ficasse preocupado com o que as pessoas acham, que eu sou ladrão, que eu roubo, eu não tinha ajudado tanta gente quanto eu ajudo. Eu não estava cumprindo com o meu propósito. Eu estava preso às ofensas. Se eu tivesse parado no quanta ingratidão ao longo dos anos, eu parava de ajudar a gente. Porque você tem noção quanta ingratidão existiu ao longo dos anos? Você sabe, tem uma coisa que nunca entrou dentro de mim. Uma pessoa chegou na igreja destruída, com a vida arrebentada, destruída, devastada, nem a família dela, ela tinha mais para apoiá-la. Ela entra na igreja, ela é socorrida, ela é curada, ela é alimentada, ela é tratada com amor, ela é cuidada como um pai espiritual. Nós nos tornamos a família dela, mas amanhã ela cruza com alguém ali que fala algo a teu respeito, que fala algo ruim a teu respeito, é como se você não tivesse feito nada por ela. Isso se chama o quê? Ingratidão. Porque ela não se lembra que eu não pedi nada para ela.
Ela se esquece que quando ela foi socorrida, ela não tinha nada para oferecer. Você entendeu? É muito bom, igual uma pessoa, há um tempo atrás, isso tem algum tempo, a pessoa estava entrando na igreja, alguém correu e cercou e falou assim: não entra aí não. Eles vão tirar tudo que você tem. Aí a pessoa falou: pode ficar tranquilo que eu já não tenho mais nada para tirar. Tudo que eu tinha o diabo já tirou. Ainda deu uma boa resposta, né? Porque ela não perdeu aqui, ela perdeu lá, sem Jesus. Mas o que o Senhor está mostrando com isso? Que existem pessoas, inclusive familiares, que não cabem mais na nossa vida. Pessoas que não te respeitam, não te honram, não respeitam a sua fé, não respeitam a sua história. Nós precisamos tomar decisões. Existem pessoas que não podem mais fazer parte. Não somos inimigos de ninguém, mas não fazem mais parte da nossa vida. Nós amamos, mas para onde nós estamos indo não cabe mais determinados relacionamentos. A gente precisa entender isso. Porque para chegar onde nós queremos, nós precisamos nos alinhar com as pessoas certas. Muitas coisas que nós passamos ao longo da vida é nos preparando, inclusive coisas que você vive com pessoas muito próximas a você. É já te preparando para o futuro, porque no futuro você não vai encontrar pessoas diferentes do que você já encontrou na sua família. Sabia disso? Lá no futuro você vai encontrar uma pessoa não diferente de muitos que você já encontrou aí, na sua própria casa, na sua própria família, seus parentes, seus familiares. Davi teve um pai que nem lembrou dele, os irmãos que o via sem valor e duvidaram dele, além de Absalão que conspirou, o filho que conspirou e o traiu. Você precisa aprender isso, né? E ignorar o membro da sua família que não consegue ver a grandeza de Deus na sua vida. Tem gente que não vê a grandeza de Deus na sua vida. Mas fazer o quê? A história vai mostrar. Tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Você, a princípio, você vai ser criticado por muitos. Depois vão parar para te ouvir, te observar, e depois vão te imitar. Vão fazer o que você está fazendo, porque não tem como ser diferente. A partir do momento que elas veem o resultado na sua vida, acabou. Eu vi isso acontecer ao longo dos anos. Minha mãe foi uma das pessoas mais criticadas pela família. Hoje ela é a mais respeitada e a mais imitada. A grande maioria quer imitar porque viu o resultado final da vida dela. Então as pessoas vão te criticar. Quando elas começarem a observar o resultado na sua vida, elas vão parar para te ouvir. E daqui a pouco elas vão começar a te imitar. Fazer o que você faz. Seguir os seus passos. Isso é maravilhoso. Escolha as pessoas certas para estar com você, para fazer parte da sua vida. Talvez seja a hora de você parar aqui e dizer assim: a partir de 2024, estou revendo quem vai fazer parte do meu ciclo de relacionamentos, de amizade, com quem eu vou me relacionar, quem vai fazer parte da minha intimidade. Porque tem pessoas que não cabem mais na nossa vida. Está entendendo ou não? Sim ou não? Tem que alinhar. Senão você não chega lá. Com seus olhos fechados, tenho poucos minutos para a gente orar. Você quer sabedoria? Peça ao Espírito Santo agora
que te dê a capacidade de absorver, acatar e colocar em prática todos os ensinamentos de sabedoria que você está recebendo. Muitas vezes nós vamos pedir a Deus um milagre e Ele vai nos dar uma instrução. A instrução é o que fazer para viver esse milagre. Você vai receber uma direção. Por isso que você tem que ter sabedoria para entender o que Deus está falando. O teu milagre está depois dessa instrução. Quando você coloca em prática essa instrução. O grande problema de muita gente consiste em ignorar ordens simples, instruções simples. E nós não podemos ignorar as ordens simples. Tem uma coisa que nós falamos há um tempo atrás: a dor não muda a gente, ela cria o desejo pela mudança. Agora o conhecimento sim, nos dá entendimento e nos transforma. A sabedoria sim. Então, está na hora de você dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, como li aqui com você, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar os que andam tristes. Querido, você tem tudo para 2024 viver o melhor ano da sua história de vida. Você tem tudo para viver 2024 ser o ano que os seus sonhos mais profundos, você possa viver a materialização deles. Tome decisões aqui agora. A guerra da vida está na mente, e o que você focaliza determinará o seu futuro. Então, cuida da tua mente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Coloca aí, diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria porque eu não vou precisar de 80 vezes passar pela mesma situação, 80 vezes passar pela mesma afronta, 80 vezes passar pelos mesmos problemas, 80 vezes. Não, é uma vez. Está na hora de vencer o Golias da incredulidade. Está na hora de vencer o Golias da humilhação. Está na hora de vencer o Golias do orgulho. Está na hora de vencer o Golias da inconstância. Está na hora de vencer o Golias atrás dessa vitória. Tem uma grande recompensa. Você vai viver tudo que você não viveu até hoje. Você vai desfrutar de tudo aquilo que você ainda não desfrutou. Uma semente em comum cria uma colheita em comum. Está na hora de começar a semear sementes em comuns. Viu? Está na hora. Sementes em comuns vai trazer uma colheita em comum. Tudo é semente. Tudo é semente. Todo mundo tem algo para semear. Está na hora de semear a semente certa. A semente da fé, que vai produzir milagres poderosos na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Está na hora. Tome uma decisão aqui. Eu quero ser um Davi. Eu não vou passar 80 vezes pela mesma situação. Eu não vou passar 80 vezes pelas mesmas afrontas. Eu não vou passar 80 vezes pelas mesmas humilhações. Eu não vou passar 80 vezes. Chega. O que você vai dizer aqui? Chega hoje. Chega. 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 Tem uma recompensa após você enfrentar esse desafio. Tem uma recompensa. Tem uma vida poderosa. Você vai sair do anonimato. Você vai sair da escassez. Você vai sair da pobreza. Você vai sair da vergonha. Você vai sair da humilhação. Você vai sair em nome do Senhor Jesus. Davi saiu do anonimato. Aquele problema resolvido, aquele gigante derrotado, mudaria a história dele. Mudaria de uma vez por todas. Nunca mais ele seria o mesmo. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és
Diga ao Espírito Santo: eu quero sabedoria, Espírito Santo. Eu quero sabedoria para conduzir a minha vida. Eu quero sabedoria para fazer as escolhas certas. Eu quero sabedoria para conduzir a minha família. Eu quero sabedoria para conduzir os meus negócios. Eu quero sabedoria para fazer o que o Senhor aprova. Diga isso. Eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria. Espírito Santo, eu quero sabedoria. Sabedoria para conduzir meu casamento. Eu quero sabedoria para criar os meus filhos à luz da palavra. Eu quero sabedoria para ser um profissional extraordinário. Eu quero sabedoria para fazer o que o meu Senhor aprova. Eu quero sabedoria, Espírito Santo. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Sobre as águas eu caminho. Ele vai te dar sabedoria. Onde quer que chame. Aleluia. Leva-me mais fundo do que já estive. Fala isso. Fala com a tua alma. Será mais firme, Senhor, em tua presença. Coloca dentro de você. Como segunda-feira nós determinamos, 2023 é o ano que você foi mais pobre, porque a partir de 2023 você nunca mais vai viver na mesma medida, nunca mais, porque 2024 será uma medida superior, 2025 ainda maior, 2026 ainda maior. Estabeleça aqui, você, 2023 foi o ano de menor, o ano que você foi menos sábio, porque a partir de agora você será uma fonte de sabedoria, uma fonte de unção, uma fonte de poder, uma fonte de fé. Diga isso. 2023 foi o ano que eu fui menos espiritual, menos sábio, porque a partir de agora eu vou dar um salto na fé, um salto em sabedoria, um salto em comunhão com Deus. A partir de então estou indo para um outro nível. Um outro nível. Um outro nível. Por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Instruções simples foram apresentadas a você. Deus espera que você obedeça. O resultado da sua vida a partir de hoje, de agora, depende da obediência às instruções simples. Não ignore as instruções simples. Vou deixar alguns conselhos para você, para a gente fechar esse ciclo. Recentemente nós liberamos essa palavra, 4 hábitos que vão transformar a sua vida. Comece o seu dia de joelhos. Dê ali os primeiros minutos ao Senhor. Escorrega da cama e cai de joelho e dê os primeiros minutos ao Senhor. Comece o ano. Você tem dificuldade para ler? Comece o ano lendo Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Leia um por dia. Cante pelo menos um hino ao Espírito Santo todos os dias, adorando a Ele, louvando a Ele, atraindo a presença dEle para a sua vida. E crie uma lista das 7 coisas que você fará naquele dia. Lembre-se que Deus é um planejador. Ele tinha um plano para a arca, Salomão para o templo, Moisés para o tabernáculo. Deus estabeleceu a data das bodas do Cordeiro há 6.000 anos, ainda no Éden, após a queda do homem. Coloque dentro de você uma coisa. Comece a gerenciar o seu dia. Porque se nós não conseguimos gerenciar um dia, como nós vamos conseguir gerenciar uma vida? Você só tem o hoje. Haja hoje. Tome decisões hoje.
Faça hoje, faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Você não faz um favor, você planta um favor. Nós plantamos favores. Plante favor na vida das pessoas. Cuidado com a sua boca. Vigie com a sua boca, libere as palavras certas. Respeite o tempo. Toda pessoa bem-sucedida dá muito valor ao tempo e não aceita jogar tempo fora. E a coisa mais preciosa que Deus deu a nós foi o tempo e não o dinheiro. Então respeite o tempo. Coloque outra coisa dentro de você. Prosperidade é dada a quem crê, honra e usa com o propósito certo. As decisões que nós tomamos decidem o nosso resultado, nosso sucesso, nossa riqueza. Tome as decisões certas. Espírito Santo, nós encerramos, essa é a última quarta-feira do ano. Que nós possamos encerrar esse ano mais sábios, com decisões tomadas. Que nós possamos absorver o conselho da sabedoria. Os conselhos da sabedoria, que são mais preciosos do que o ouro e que a prata. Rende mais do que o ouro. E o Senhor diz que na mão direita ela garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são agradáveis, todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça, e quem a ela se apega será abençoado. Levante as suas mãos e eu declaro sobre a tua vida, que você saia daqui mais sábio, com uma mente ungida. Que você saia daqui decidido a não ser só um ouvinte, mas ser um praticante. Eu declaro e profetizo que você receba a sabedoria para conduzir a sua vida, fazer as escolhas certas, conduzir a sua casa, a sua família, seu casamento, conduzir os seus negócios, seu financeiro, para fazer o que Deus aprova. Eu declaro e profetizo que 2023 foi o ano que você foi mais pobre, foi o ano que você foi menos sábio, menos espiritual, que teve menos entendimento, porque a partir de 2024 você vai crescer em graça, em unção, em poder, em favor. Você vai crescer, você vai para uma unção muito maior, com uma sabedoria muito maior. Em 2024, você vai viver a materialização dos seus sonhos, coisas que há anos você espera. Você vai viver em 2024. 2024 será um ano de dupla porção, unção dobrada. Unção dobrada sobre a tua vida, de uma fé muito maior, de um poder muito maior, de uma graça muito maior, de uma unção muito maior. Eu abençoo a tua vida, que você cresça de forma explosiva. Nessa última quarta-feira de 2023, que os conselhos da sabedoria penetrem a tua mente, o teu coração, que você saia daqui impregnado, decidido, que o Espírito do Senhor esteja sobre você. Você terá informações que ninguém tem, sabedoria que ninguém tem, em nome do Senhor Jesus, uma unção que a grande maioria não tem.
Eu te abençoo. Abençoa a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome do Senhor Jesus. Termine esse ano com uma unção muito maior, que ela te prepara para entrar num novo tempo, num novo ciclo. A sabedoria traz mudanças de estações, e que você entre em uma nova estação, em um novo tempo de muita glória, de muita graça, de muito favor na sua vida. Diga: eu recebo essa unção, eu recebo essa oração, eu recebo essa graça, eu recebo essa medida maior. Diga: eu saio daqui mais sábio, eu saio daqui mais sábio, eu recebo e tomo posse dos conselhos da sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Eu abençoo o teu propósito da mudança. Eu declaro mudanças acontecendo, liberações. Eu declaro definições aqui nesta noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: você vai entrar em 2024, mas esses problemas, a mesma pessoa não entra com você. Eu declaro em nome do Senhor Jesus: você vai entrar numa versão muito melhor, a melhor versão até hoje, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, concordo com as suas vitórias, profetizo as suas vitórias, ligo elas aqui na terra, para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.